O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Feche os seus olhos neste momento agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome no momento do louvor, aquele momento a qual nós presenteamos o Senhor, meu Pai, com os nossos sacrifícios vivos. E este é o momento, Senhor, que o Senhor irá falar com a tua igreja através da tua palavra, Senhor. Usa-me, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, que a tua palavra possa chegar ao coração de cada irmão, Senhor, e aquilo que apraz ao Senhor possa se cumprir na vida de cada um deles. Meu Pai, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, Senhor, falar com a tua igreja no nome santo de Jesus Cristo. Assim eu oro e desde já eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero ler um discurso de um homem muito conhecido, e ele tem muito a ver com aquilo que Deus colocou no coração para estar falando com a igreja hoje, amém? Obrigado, irmão, Deus abençoe. Ele começa assim: eu digo a você hoje, meus irmãos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia até mesmo no estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia no Alabama, com seus racistas malignos, com seus governadores, que têm os lábios gotejando palavras de intervenção e negação, neste justo dia no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia todo o vale será exaltado a todas as colinas e montanhas. Virão abaixo os lugares ásperos, serão aplainados e os lugares tortuosos serão endireitados, e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne estará junta. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa fé com que regressarei para o sul. Com esta fé nós poderemos cortar das montanhas do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé nós poderemos transformar as discórdias estridentes da nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé nós poderemos trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos para ir encarcerar juntos, defender liberdade juntos, e quem sabe nós seremos um dia livre. Este será o dia, esse será o dia quando todas as nossas crianças de Deus poderão cantar com um novo significado. Meu Pai, doce terra de liberdade, eu te canto. Terra onde meus pais morreram, terra dos orgulhos dos peregrinos. De qualquer lado da montanha eu ouço o sino da liberdade. E enquanto isso acontecer, quando nós permitirmos o sino da liberdade soar, quando nós deixarmos ele soar em toda a moradia, em todo o vilarejo, em todo o estado, em toda a cidade, nós poderemos celebrar aquele dia enquanto todas as crianças de Deus, homens pretos e homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir as mãos e cantar nas palavras do velho espiritual negro: livre afinal, agradeço ao Deus Todo-Poderoso, nós somos livres afinal. Amém? Essas são as palavras, irmãos, de um homem que ele tinha um sonho. O seu nome se chamava Martin Luther King. E ele era um homem, irmãos, que na época dele, ele fez a diferença. Ele era um homem que, quando Deus colocou algo no coração dele, diante da primeira dificuldade, ele não se frustrou, ele não pensou em parar. E ele lutou até o fim. Ele sofreu perseguições, ele foi caluniado. No meio da caminhada dele, muitos os deixaram para trás, muitos desistiram dos seus sonhos, mas ele não desistiu. E esse homem, ele foi assassinado antes de muitas partes dos seus sonhos se cumprirem. Mas hoje os negros nos Estados Unidos podem viver o sonho de Martin Luther King. Os sonhos daquela nação
os homens e mulheres negros daquela nação que viviam a impunidade do racismo, na época de 1966, hoje pode ter diante da cadeira maior um presidente negro, porque aquele homem lá no passado, ele começou a dizer, eu tenho um sonho e eu vou viver este sonho. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Voltando para a palavra do Senhor aqui nessa noite, José, ele tinha um sonho. José era o Martin Luther King da época, era o doidão da época, que para muitos viveram um sonho desse nos Estados Unidos, da liberdade do negro naquela época, onde o negro não poderia nem sentar no banco de um ônibus, ele tinha que andar em pé, quando não, muitas vezes os ônibus nem paravam. Ele teve um sonho, ele não desistiu. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre os sonhos. Quantos são os sonhos de Deus para as nossas vidas? Quantos são os sonhos de Deus para a nossa família? Quantos são os sonhos de Deus para os nossos filhos? Quantos são os sonhos de Deus? Quantos? Se nós pararmos para pensar, principalmente desde o momento que nós nos convertemos, que quando nós éramos do mundo nós tínhamos um tipo de sonho, depois que nós nos convertemos nós passamos a ter outro. Começamos a passar a sonhar os sonhos de Deus para nossas vidas. E se nós fazermos um retrospecto das nossas vidas, quantos sonhos nós deixamos para trás? Quantas vezes nós nos frustramos e falamos, não, isso não é para mim, eu não vou viver isso. Eu vou esperar outra coisa de Deus, esse sonho não deu, vou esperar outro. Aqui na Bíblia o Senhor nos mostra um jovem de 17 anos, chamado José, que ele teve um sonho. E é interessante que José, quando ele teve aquele sonho, ele se alegrou. José, quando ele teve aquele sonho ali, ele ficou feliz, ele chegou diante dos irmãos dele, aqueles que viviam junto com ele ali, aqueles que comiam na mesma mesa, que era instruído pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Ele chega para os seus irmãos todo contente e fala dos seus sonhos, fala do seu desejo, da sua realização. Olha, eu tive um sonho hoje, eu não sei onde esse sonho vai me levar, mas eu só sei de uma coisa, eu quero viver. E os irmãos dele odiaram ele pelo sonho. Eu não quero entrar no mérito da questão do sonho, irmãos. Eu quero entrar na questão de uma coisa. Primeiro ponto da nossa mensagem hoje. Os teus sonhos causarão inveja em muitas pessoas. O sonho de Deus na tua vida vai causar inveja em muitas pessoas. E isso eu falo para vocês, irmãos, porque se nós olharmos ao nosso redor, quantos são aqueles que tentam nos fazer parar, tentam nos fazer desanimar? E eu acho interessante uma coisa, que faz toda a diferença na vida do servo de Deus, nós que somos servos do Senhor. José, ele foi instruído por Jacó, que um dia lutou com o anjo, e Deus ali transformou a vida dele, mudou o nome dele, falou, a partir de hoje você se chamará Israel. Eu fico imaginando Jacó ali sentado com todos os teus filhos, contando essa história. Ali, olha, eu lutei com o próprio Deus, chegou ali no Val de Jaboque, eu não aguentava mais, eu queria ser transformado, e eu lutei com Deus, e todos os seus irmãos ali, e José junto ouvindo, Jacó instruindo, falando sobre Deus para eles. E aí eu vejo duas cenas totalmente diferentes. Os irmãos de José sendo apenas religiosos, ouvindo, Deus é bom, nossa, que Deus maravilhoso esse, né? Olha que meu pai passou, olha. E eu vejo outro caso, irmãos, eu vejo José dizendo, eu quero viver essas mesmas experiências, eu quero viver, eu quero servir esse Deus que um dia meu pai pôde ser contemplado por ele. Eu quero ter a mesma graça que o meu pai teve de um dia ver Deus ali, lutar com ele e receber a bênção dele. Os irmãos de José, irmãos, representam hoje na nossa realidade, muitos que estão dentro da igreja, muitas igrejas, religiosamente falando, são só religiosos, são só batedores de cartão. Em alguns lugares, se nós colocássemos ali atrás, ali, um relógio de ponto, muitos crentes chegariam ali, colocariam o relógio ali, bateriam o cartão, acabaria o culto, ia lá, batia o cartão novamente e ia embora para suas casas. Mas não é isso que Deus espera de nós, amados. A palavra de Deus nos mostra aqui que José, ele teve uma coisa que Martin Luther King também teve, atitude. A resposta para poder você viver os teus sonhos se chama atitude. A resposta que você tem, que eu tenho, para que nós possamos contemplar as grandezas de Deus na nossa vida é o que? São atitudes. E muitas vezes nós não temos essas atitudes.
Se nós pegarmos a vida de José, todos conhecem a vida de José. Todos conhecem o sofrimento dele, a angústia dele, os momentos de dificuldade dele, ser ali caluniado pelos seus irmãos, jogado dentro de um poço. Primeira parte, no poço ali José poderia já ter desistido dos teus sonhos. Na primeira dificuldade que ele encontrou, qual que foi? Ser lançado num poço pelos próprios irmãos. Ser jogado ali como uma coisa qualquer pelos teus irmãos, para aquele que ele tanto amava. Aquele que ele tinha alegria em compartilhar as coisas que Deus passava para ele, jogam ele no poço. Mas eu acredito que José ali dentro do poço, ele falava assim: Senhor, eu posso estar nesse poço hoje, mas amanhã eu vou estar realizando os teus sonhos na minha vida. Não importa o que eu estou passando hoje aqui dentro do poço, amanhã eu vou estar no lugar que o Senhor preparou para mim. Eu confio nisso, Senhor. Não sei como, mas eu vou viver isto. Irmãos, no meio das nossas dificuldades, qual é a nossa posição? É essa? Qual é a nossa atitude? É confiar em Deus? É dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, eu não me importo com o que eu estou passando hoje, porque eu sei que o que o Senhor tem para mim é muito melhor. Seria isso que Deus esperava ouvir das nossas bocas? É isso que Deus espera ouvir de nós. Mas, amado, muitas vezes nós pensamos em olhar para trás, nós pensamos em parar, em desistir, nós pensamos em sonhar outro sonho, nós pensamos em fazer outros planos. Não, irmão, permaneça firme nos sonhos de Deus para a tua vida. Permaneça firme naquilo que o Senhor confiou a você para fazer. Eu, amados, eu quero contar uma experiência que eu tive com Deus na minha vida. E essa experiência, ela foi um divisor de água. Por um tempo eu estava em outro ministério e eu comecei a sofrer muito. Sofrer, que eu cheguei a tal ponto de desistir dos meus sonhos. Porque o meu maior sonho sempre foi, e isso eu sempre falei para a igreja, quando eu aceitei Jesus, que eu via os pregadores pregando, eu falava: um dia eu quero ser igual a eles. Um dia eu quero pregar igual a eles pregam. Um dia eu quero fazer as mesmas coisas que eles fazem. Um dia eu quero ver pessoas sendo transformadas por Deus usar a minha vida. Mas chegou uma fase da minha vida, meu irmão, que eu comecei a ver esse sonho não se cumprir na minha vida. As dificuldades estavam muito grandes. A perseguição, a opressão, a humilhação. Eu joguei tudo para o alto, eu falei: eu não quero mais isso. Eu não quero mais ter contato com esse tipo de pessoas. Eu não quero mais ser crente. Eu comecei a enterrar os sonhos de Deus na minha vida e na vida da minha família, porque isso não refletiu só em mim, refletiu na minha esposa, refletiu nos meus filhos. E eu fiquei por um ano afastado da igreja. Aí um dia eu tive um convite do Felipe, aquele pequenininho que parece um pastor, que está lá no fundo, lá, ó, aquela bênção de Deus ali. Ele me fez um convite para me participar do ministério de reggae que eles têm aqui na igreja. Eu falei: não, Felipe, estou longe da igreja, eu não quero mais saber disso. Estava magoado, estava machucado, me deixei levar pela situação, pelas circunstâncias, e eu falei: eu não quero mais ter contato com a igreja. Mas ele falou: não, Reinaldo, eu confio no teu caráter. Eu lembro como se fosse hoje as palavras dele. Vamos lá com a gente lá, vai visitar a nossa igreja. Se você não gostar de lá, você vai para outro lugar, mas vai lá. Vamos trabalhar junto. Aí eu aceitei o convite. E comecei a vir nessa igreja. Vim uma semana, faltava um mês. Vinha mais outra, aí comecei a vir. Tive um momento particular com o meu pastor, a qual ele chegou e me pregou o evangelho sadio, que me transformou ali. Naquele dia eu tive um novo ânimo, um novo fôlego. E eu voltei a sonhar os sonhos de Deus para a minha vida. Eu voltei a desenterrar tudo aquilo que há um ano atrás eu tinha enterrado. Eu comecei a procurar novamente: Senhor, onde está o meu dom? Senhor, onde está aquilo que o Senhor sonhou para mim, que eu quero voltar a viver isso, eu anseio por isso, eu desejo isto. Aí tudo começou com uma portaria, irmãos. Um dia o irmão Antônio, conhecido como Toque na igreja, estava atarefado, não tinha quem pudesse ficar lá na portaria, falou: irmão, você pode ficar lá na portaria para mim? Falei: eu posso. Eu fui. Depois de um ano foi meu primeiro trabalho na obra do Senhor de novo. E eu fui lá, irmãos, eu fiquei na portaria. Aí na outra semana tinha uma escala ali na porta, no mural da igreja, o meu nome estava lá como porteiro. Eu falei: mas nem me falaram nada. Mas ali Deus começou a novamente realizar o sonho dele na minha vida.
Lá na portaria Deus começou novamente a fazer eu caminhar para o sonho dele novamente. Talvez eu fiquei 1 ano dentro de um poço, mas o Senhor me tirou daquele poço, me colocou numa portaria. E hoje eu estou aqui, amados. Hoje eu estou vivendo o sonho de Deus na minha vida. Hoje eu estou vivendo o maior desejo que eu tive no primeiro dia que eu me converti, de pregar o evangelho dele. Mas para isso, meu irmão, eu precisei tomar uma atitude na minha vida. Não, eu preciso voltar. Eu preciso resgatar os sonhos de Deus na minha vida. Eu preciso. Deus não me chamou para ficar sentado num banco. Eu preciso. Assim como Deus não me chamou para ficar sentado num banco, Deus nos chamou, a amada igreja, também para isso, irmãos. Mas não deixe que as pessoas tentem entulhar os teus sonhos. Não deixe que as pessoas te joguem num poço e falem, ó, aqui acabou o seu sonho. Não, porque não foi isso que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? O segundo ponto, meu irmão. Muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado, que nós tanto amamos, tentam nos parar. Os irmãos de José fizeram isso. Tentaram parar José. Primeiro ponto foi o quê? Lançaram ele no poço. Mas acharam que matar ele seria muito arriscado. Colocariam assim muita coisa em jogo com os pais. Por quê? Os irmãos já não tinham uma boa reputação diante do pai. Se pegarem o contexto histórico dos irmãos de José, um matou, o outro lá adulterou, fizeram tantas coisas erradas, falaram, meu, se nós cometermos isso aqui, pai deserda todo mundo. Não vai ter mais herdeiro para o pai. Então vamos fazer o seguinte, Judá vai lá e fala, ó, vamos vender ele, está passando ali um pessoal ali, os amalequitas ali, vamos vender ele, deixa ele embora. Aí nós falamos para o pai que ele morreu, mas ele está vivo. Irmãos, aí José começa a segunda tribulação da vida dele, né? Vai para uma terra estranha, vai para um lugar, imagine aqui, irmãos, você do nada ser arrancado do seio da tua família, da sua comunhão, da sua comunidade, ir para um lugar, e ainda sair como prisioneiro por algo que você nunca fez. José saiu assim, ele foi para o Egito, uma terra desconhecida, onde ele foi ser escravo, mas ainda no Egito ele não desistiu dos teus sonhos. Ali no Egito, ele sendo copeiro ali, da casa de Potifar ali, ele vai, ele faz o melhor dele diante de Deus, ele fala, Senhor, eu imagino José dizendo, Senhor, ainda que eu seja um escravo aqui, eu quero ser em primeiro lugar escravo do Senhor, não deste povo, então eu vou fazer o melhor para o Senhor aqui nessa terra, eu vou fazer o Senhor ser conhecido neste lugar. E José começou, irmãos, a fazer a obra ali, a trabalhar na casa de Potifar, Potifar começou a olhar para José com outros olhos, até que pega José e fala, você não vai ser mais escravo não, você vai ser o mordomo da minha casa. Eu vejo que tem algo diferente na tua vida. Não importa a situação que nós estamos passando, irmão, nós temos que fazer a diferença. Nós não temos que mostrar a dificuldade que nós estamos passando. Nós temos que mostrar o Deus a qual nós servimos, que vai nos fazer passar por ela. E lá no final nós vamos dar glória a Deus por ela. É essa a atitude que nós temos que ter diante de Deus. José, naquela terra estranha, naquela terra desconhecida, naquela terra totalmente idólatra, pagã, ali existia um homem de Deus que estava prestes a fazer a diferença num povo inteiro. E ele fez, meu irmão. Ele teve atitude, na hora que ele chegou ali, que ele foi ali caluniado pela mulher de Potifar, ele foi jogado na prisão, ele poderia dizer, acabou, agora acabou meu sonho, agora eu vou ser morto. Imagina, o cara, ele é chefe da tropa, ele conhece todo o desarmamento, conhece tudo, agora eu vou morrer. Ele vai acreditar na mulher dele, mas Deus livrou José da morte. José ali poderia ter sido enforcado, mas Deus livrou ele da morte. Ele foi lançado numa prisão. A sentença para um caso desse era a morte, não era prisão. Mas Deus ali estava no controle de tudo. E José na prisão, irmãos, ele pôde contemplar isso. Ali na prisão ele continuou glorificando a Deus, ali na prisão ele continuou tendo uma postura de Deus, ele continuou tendo atitudes de Deus, esperava para ele. E ele foi reconhecido pelo carcereiro ali, se transformou um líder. E nós vamos vendo a história de José, cada lugar que ele vai passando, ele se transforma um líder, ele se transforma um governador. Sabe por quê, irmãos? Em primeiro lugar, ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho. Qual era este sonho? Ele sabia? Não sabia. Quem poderia dizer, lendo Gênesis 37:5, que José seria governador de uma terra estranha, de uma terra totalmente diferente para ele, de um lugar totalmente diferente para ele. Leia Gênesis 37, você vai ver a possibilidade para isso. Poderia ser um sonho dele poder administrar a casa do pai dele, alguma coisa, mas ser governador. Mas amados,
Deus fez milagres na vida de José, porque ele teve atitudes de homem que esperava a realização dos sonhos de Deus na vida dele. Nós temos que ansiar por isso. Deus te deu sonhos, deseje eles, viva por eles. Quando você viver os sonhos de Deus, a sua família vai ser impactada. Quando eu vivi o sonho de Deus novamente, minha esposa pôde voltar para o louvor, minha filha pode estar na igreja novamente, meu filho está decorando versículos bíblicos, como ele chegou para mim semana passada e falou: pai, eu decorei mais um versículo bíblico. Glória a Deus por isso, um menino de 8 anos, desejando decorar versículos bíblicos para Deus, mas isso eu precisei ter uma atitude lá atrás, de voltar a viver aquilo que Deus desejava que eu vivesse. Se eu não tivesse tomado essa atitude, meu irmão, será que meu filho hoje estava decorando versículo ou eu estava ouvindo funk? Será que ele estava decorando versículo ou decorando palavrões? Fazemos toda a diferença na nossa vida como nós temos atitudes favoráveis a Deus. E eu fiz esse paralelo hoje entre Martin Luther King e José. Por quê? Talvez diante dessa pregação você pode dizer assim: na época de José, Deus era diferente dos dias de hoje. Não é, irmão. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele continua tendo o mesmo poder, ele continua tendo o mesmo senhorio, ele continua sendo o Deus da minha vida, da tua vida. Ele continua tendo o controle de todas as coisas na mão dele. Deus continua tendo o controle de todas as coisas na mão dele. Então eu digo para você, Martin Luther King, ele pôde chegar até onde chegou em primeiro lugar, porque ele tinha um sonho, ele ansiava desejar realizar este sonho. Ele era um pastor, e ele não aguentava mais ver aquela situação, a segregação racial, a discriminação. Ele falou: chega. Deus, por um determinado tempo na vida dele, eu acredito que ele orou, ele jejuou, ele se consagrou, mas chegou um tempo que Deus falou: filho, agora eu quero que você haja. Filho, agora eu quero que você tome a sua posição diante dessa situação. Você já orou, já te fortaleci, agora vai, que eu sou contigo. Deus é contigo, meu irmão. Se você está orando por uma causa, se você tem orado por alguma coisa, comece a tomar atitudes agora. Fala: Senhor, eu quero ver o teu milagre na minha vida. Não é cobrar a Deus, mas eu acredito, irmãos, que é o que Deus está esperando de nós. Que muitas vezes nós oramos e nós não cremos na nossa oração. Muitas vezes nós oramos querendo algo, mas nós não cremos que nós poderemos ter este algo. Se Deus fez você sonhar algo, é porque Ele quer realizar na tua vida. Este Deus a qual nós servimos, Ele é um Deus que Ele ama realizar algo na vida daqueles que buscam e o temem. Este Deus que realizou na vida de José, Ele realizou também na vida de Ana, Ele realizou na vida de Davi, Ele realizou na vida de Paulo e de todos aqueles que se colocaram na brecha e disseram: eu quero viver os sonhos de Deus para a minha vida. Olha para Ana, ela estava envergonhada, ela pede um filho para Deus. Ali ela é caluniada, ele fala para ela: você está bêbada, mulher? Ela fala: não, eu estou sofrendo, mas eu estou orando a Deus por um filho. E a história nos mostra que Deus deu um filho a ela chamado Samuel. Este mesmo Samuel foi um homem valente, foi profeta de Deus. Nós vemos Davi, que estava ali no meio das ovelhas pastoreando, e um dia Deus chega e fala para Samuel: vai lá e unge. E ele aceitou o desafio. Quem era Davi para ser um rei? Quem era Davi para chegar a sonhar com isto? Irmãos, ele pastoreava ovelhas, ele cheirava o campo. Mas, irmãos, Deus, Ele chama aquele que ama trabalhar. Deus, Ele chama as pessoas especiais para obras especiais. Você é especial para Deus. Eu sou especial para Deus. Muito mais do que Deus tem feito hoje nas nossas vidas, Ele vai fazer. Muito mais do que só ter um sonho, Deus, Ele quer realizar nas nossas vidas. Barack Obama está hoje como presidente dos Estados Unidos, porque um homem em 1966 começou tendo uma atitude. Você pode ser a diferença para esta nação se você desejar. Eu posso ser a diferença para essa nação se desejar. Mas o desejar tem que gerar atitude. O desejar algo tem que gerar atitude favorável a isto. Eu quero concluir essa mensagem hoje dizendo, irmãos, que todos os milagres relatados na Bíblia servem para nos mostrar que não há limites para Deus. Irmão, não há limite para Deus na minha, não há limite para Deus na tua vida.
Nós limitamos a Deus muitas vezes. Quem poderá nos separar do amor de Deus? A fome, a nudez, o frio, as calúnias. O que pode nos separar do amor de Deus? Um dia você foi selado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E este selo, amado, o diabo não pode tirar da tua vida, não pode tirar da minha vida. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. O diabo, ele tem tentado nos separar do amor de Deus, sabe por quê? Porque ele sabe que quando nós realmente nos colocarmos, Senhor, eu quero tomar atitudes favoráveis, nada poderá nos segurar, nada poderá nos fazer parar. Resgata os sonhos que está na sua vida. Eu resgatei este sonho na minha vida, por isso hoje eu estou aqui. Deus realizou conforme eu desejava, irmãos. Eu nunca desejei riqueza na minha vida, sempre desejei uma vida abençoada, mas nunca desejei riqueza. O que eu sempre amei foi pregar a palavra de Deus, foi falar do amor de Deus, foi estar envolvida com o povo de Deus. Por um período de tempo o diabo conseguiu me cegar e eu estava me afastando, mas hoje eu estou aqui novamente. Eu sou prova viva do que Deus ele pode fazer quando nós sonhamos. Deus ele realiza sonho quando o sonho é para glorificar o nome dele, irmãos. Deus realiza sonhos, irmãos, para que o nome dele possa ser glorificado. Na vida de José, José estava ali numa terra distante, numa terra totalmente pagã, mas quando ele é instituído ali governador, pouco antes de chegar a fome, um pouco antes dali de chegar a situação que José tinha revelado a Potifar, diz a palavra de Deus, que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Até mesmo no momento de angústia de José, ele vai ali, ele glorifica a Deus, ele dá os 2 nomes de Manassés e Efraim, diz assim ao primogênito Manassés: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa do meu pai. E ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Até mesmo nisso Deus glorificou, José glorificou a Deus. No momento da dificuldade dele ali, ele coloca o primeiro nome do filho dele de Manassés, que traduzindo é isso, que Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa do meu pai. Ou seja, o nome de Manassés, José estava dizendo: não importa o que eu vivi, não importa todo o trabalho que eu tive, não importa tudo o que minha família me fez, eu os perdoo, porque Deus me fez prosperar numa terra a qual eu não conhecia. José chegou e falou assim: eu limpo meu coração, eu não guardo mágoa dos meus irmãos, porque Deus sabe de todas as coisas. No meio da minha aflição, Deus me fez prosperar. Manassés, ele diz isso: eu não me esqueço mais da casa do meu pai, eu não me esqueço mais do que os meus irmãos me fizeram, eu não esqueço mais das calúnias, eu me esqueço de tudo isso. Sabe por quê? Porque Deus quer assim. E Efraim, ele diz o que de Efraim? Cadê aqui? Desculpa, perdi aqui. Ao segundo disse Efraim: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. No momento da sua aflição, meu irmão, se você entender o propósito de Deus na tua vida, Deus vai te fazer prosperar neste momento. Se você tem esperado por cura, no momento dessa aflição, glorifique a Deus e a cura virá. Se você tem esperado a conversão da tua família, ou do trabalho, o que quer que seja, Deus te fará prosperar quando você entender os propósitos dele na minha e na tua vida. Você já parou para pensar nisso? O que tem dentro do nosso coração? José, ele tinha todos os motivos para dentro do coração dele ter muita mágoa, ter muito rancor, ter muito ódio. No momento dele ser governador ali, ele fala: agora eu posso exterminar aqueles que um dia me caluniaram. Mas José entendeu os planos de Deus na vida dele, pôde contemplar isso. E um dia lá atrás, ele fala para os irmãos dele: ei, não se preocupe com o que passou lá atrás não, porque Deus ele sabia que ele tinha que fazer eu passar por isso para preservar a nossa família e toda uma nação. Atitudes favoráveis a Deus faz Deus preservar a nossa família, a nossa nação, meus irmãos. A murmuração não faz Deus preservar, mas o clamor, a oração do perdão, a oração de fazer: Senhor, me ensina a perdoar, me ensina a esquecer, me ensina somente a olhar para o alvo, ensina somente a olhar para as coisas que vêm do céu.
Irmãos, isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso faz Deus prosperar as nossas vidas, os nossos caminhos, o nosso ministério, a nossa família. Vivamos esta palavra, atitude favoráveis a Deus. Faz Deus favorecer a nossa família. Não importa o que a sua família esteja passando, irmão, se você tomar atitude, Deus vai fazer algo acontecer na tua casa. Não importa o que você esteja passando no teu trabalho, não importa o que você esteja passando na tua escola, se você manter firme na tua posição de servo de Deus, Deus vai fazer um reboliço naquele lugar e o nome dele vai ser glorificado por isto. Se coloque de pé neste momento agora. Gostaria de chamar o ministério de louvor. E ao término da oração também gostaria de chamar o pastor Raimundo. Feche os teus olhos agora. Se esqueça do irmão que está do teu lado. Eu quero que você só se lembre de uma coisa. Que Deus, Ele quer realizar os sonhos deles na minha e na tua vida. Que Deus, Ele quer escrever uma nova história na minha e na tua vida. Que Deus, Ele quer mostrar um novo tempo, uma nova era, um novo marco para aqueles que são marcados pelo sangue de Jesus Cristo. Se você é marcado pelo sangue de Jesus Cristo neste momento, dê um glória a Deus bem forte. Aplauda o nome do Senhor agora. Dá o melhor para Deus agora. E você vai começar a libertar agora tudo aquilo que está dentro do teu coração, toda a mágoa, tudo aquilo que impede do Senhor realizar os sonhos dele na tua vida. Você glorificou a Deus com as tuas palmas. Mas muito mais do que isso, Martin Luther King e José também fizeram. Eles glorificaram a Deus com as tuas atitudes, com as tuas vidas. Eles não olharam para as dificuldades. Eles não olharam para o quantos eram aqueles que caluniavam a eles. Eles olhavam para o autor e consumador na nossa fé, Jesus Cristo, o único que pode nos dar o poder de pisarmos sobre a serpente, de transpassarmos as muralhas que nos faz impedir de realizar os sonhos de Deus. Irmão, abre o teu coração neste momento agora. Se há uma área na tua vida, como foi na minha vida, que está deficiente, que está precisando de uma atitude para que Deus possa ser favorável a Deus, e peça para o Senhor agora: Senhor, no nome de Jesus Cristo, me ensina, meu Pai, a dar passos de fé nessa dificuldade que eu estou vivendo, que eu não tenho tido nem mais condições de acreditar que isso pode se tornar realidade na minha vida. Pode, meu irmão, pode se tornar realidade sim. O nosso Deus é o Deus do impossível. Se você tem na tua vida, se você tem na sua vida, meu irmão, os teus poços entulhados, já está tudo, você não tem conseguido enxergar mais nada, está tudo enterrado. Eu digo para você nesta noite: ei, comece a cavar, comece a desenterrar tudo. Deus quer fazer você realizar este sonho, ainda que esteja morto, viverá, porque o nosso Deus é um Deus de vida, e vida em abundância. Ele te chama hoje para isso. Tome atitude,